Eu estava numa campanha de jejum, oração e leitura da palavra. Eu estava muito aflita com as pessoas que ainda não entenderam, né, quem é Jesus, o sacrifício dele, que ele é o caminho, a verdade, a vida. E eu senti no meu coração uma dor muito, muito grande por essas vidas que estavam se perdendo, por não conhecer, por não ter tido ainda esse entendimento, essa revelação. E eu comecei a chorar muito, chorar muito. E eu me tranquei no banheiro e chorava, aquela dor pelas almas. E aí eu falava: Jesus, se o Senhor voltar agora, o que vai ser dessas vidas? Senhor, tem misericórdia dessas vidas. E fiquei chorando muito, muito tempo, aflita com a questão do arrebatamento, questionando. Eu falava: Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Senhor, me mostra, Pai, me mostra, Senhor. Mas aquela dor sangrava o meu coração. Eu chorava muito mesmo pelas almas, pelas vidas que iriam se perder. E eu falei para o Senhor: Senhor, me dá um sonho, Senhor. Me confirma, Pai, se realmente o Senhor, se a sua vinda está próximo, se o seu arrebatamento está próximo. E aí eu fui dormir. E nessa mesma noite, o Senhor me deu 2 sonhos e uma visão. Isso nunca aconteceu antes, de eu ter na mesma noite 2 sonhos e uma visão. O primeiro sonho foi assim: eu estava num lugar, numa varanda de uma casa, uma sala de eventos, não sei explicar muito bem, mas eu estava, e juntamente comigo tinha uma cantora do meio gospel. Tinha mais pessoas, tinha um senhor, tinha uma criança. E eu vi que essa criança, ela estava segurando um balão e o balão começava a subir e fazia ela subir, E eu ficava preocupada, eu falava: gente, a criança vai subir. E eu falava: gente, tem que cortar o balão, senão ela vai subir, ela vai sumir. E aí, de repente, essa pessoa do meio gospel, do louvor, ela me apresentava para um senhor que estava sentado numa cadeira e falava assim: olha, ela tem ensinado sobre o jurídico de Deus. E aí o senhor olhava para mim e falava: nossa, mas você é jovem. E eu dizia para ele: eu tenho 41 anos. E ele dizia: eu tenho 69. E a gente dizia: nossa, eu falava para ele: você não parece essa idade. E ele dizia: você também não. E aí, de repente, nós entramos para um andar acima. E quando nós estávamos nesse andar acima, tinha uma mesa preparada, toda posta. Já tinha os talheres, os pratos, a comida. E eu não sei se é porque eu estava em jejum. E eu sentia na minha boca, mesmo sem experimentar ainda a comida, eu sentia na minha boca o sabor daquela comida, deliciosa. E aí, de repente, ao mesmo tempo que tinha esse banquete, essa pessoa do meio gospel ia dar um show. E aí eu falava: tá atrasado. E ela dizia assim: não, mas dá tempo da gente fazer outra coisa. Eu falei: não, você tá atrasada. E aí ela dizia assim: não, mas fica tranquila, a gente pode fazer outra coisa antes. E dentro, a gente estava como se fosse numa sala grande, enorme, mas reservada. E de fora tinha uma multidão de pessoas, esperando para assistir o show. E de repente, veio um pastor bem conhecido e dizia assim: não estamos atrasados. A hora chegou. O show vai ficar para trás. Chegou a hora de sentarmos para participarmos do banquete. E o sonho acabou. E eu pedi a Deus a revelação desse sonho, a interpretação, o entendimento. E o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: que aqueles que vão subir são aqueles que são como uma criança, com o coração diante de Deus, simples,
e puros como o de uma criança. E que muitas pessoas têm duvidado, né, da questão do arrebatamento. Essa criança ia subindo, ela já estava subindo. E eu mesma, por vezes, queria cortar esse sonho. Eu achava que eu deveria cortar a linha, né, desse balão para que a menina não subisse e desaparecesse. Mas o Senhor não permitiu e eu não fiz isso. E o que eu entendi é isso, que vão subir sim, e já está próximo. As pessoas que vão subir, aquelas que têm um coração semelhante a uma criança. E essa pessoa ter falado para mim que eu conhecia do jurídico é uma pessoa do meio gospel que eu admiro, uma pessoa que, assim, tem muito entendimento na palavra de Deus. E eu dizia, Senhor, quem sou eu para ensinar coisas de direito, coisas jurídicas? Mas tudo é uma metáfora no sonho. Pelo que eu entendi, o Espírito Santo me disse, filha, você tem entendido das leis sobrenaturais, das leis do Espírito, e você tem tentado ensinar para as pessoas, mesmo as pessoas que têm mais conhecimento terreno, mas o espiritual tem sido revelado a você, e você tem repassado isso para algumas pessoas. E a questão da idade, de eu ter confirmado a idade, é porque realmente naquele momento aconteceria nessa fase da minha vida, nessa etapa da minha vida. E aquele senhor falando que ele tinha 69 anos, se refere a 69 semanas de Daniel, que a gente não chegaria a 70 semanas, que é a semana da grande tribulação. Bom, esse foi o entendimento que o Senhor me deu. E eu acordei assustada e agradeci ao Senhor, né, por esse sonho, e voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, eu tive outro sonho. E eu sonhei que eu estava na minha casa, não aqui onde eu moro, mas a outra casa que eu morava antes. E estávamos eu, meu esposo, minhas filhas, minha mãe. E de repente eu olhava para a porta e eu via que estava chegando o ladrão. O ladrão estava chegando. E eu começava a gritar apavorada e avisando todo mundo, gente, o ladrão tá chegando, o ladrão tá chegando, o ladrão tá chegando, o ladrão. E as pessoas não me davam crédito, nem o meu esposo, nem a minha mãe. Era como se eu estivesse falando, o céu tá azul. Assim, significava nada para eles. E eu apavorada e falava, gente, ele chegou, ele tá às portas, o ladrão tá chegando, o ladrão tá entrando. E aí eu falava, vamos chamar a polícia, vamos pedir por socorro. E eu tentava ligar o meu celular, ligar para a polícia, ligar, e não conseguia. Era como se o celular não funcionasse. Eu pedia para o meu esposo e a minha mãe ligar e eles não me davam atenção. E aí eu corri para minha vizinha e falava, Bia, o ladrão tá chegando, o ladrão tá vindo, Bia, liga para a polícia. E a Bia também não me dava atenção. Eles não me tratavam mal, não me destratavam com muito amor e carinho, mas assim, era como se eu não falasse nada que fizesse sentido. E aí eu falava, gente, talvez o sinal do celular aqui na casa dela esteja melhor. E eu tentava ligar e não conseguia. E de repente eu olhei pro meu celular e a tela foi fechando até o celular se apagar completamente. E eu acordei também aflita, ansiosa, assim, agoniada com esse sonho e pedi ao Senhor o entendimento, a interpretação dele. E o Senhor me disse o seguinte, que o ladrão está às portas. A palavra de Deus é clara e ela diz que aquele dia virá como um ladrão, o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. E que realmente estava próximo. E as pessoas estavam desapercebidas. E o Senhor via meu anseio de falar isso para as pessoas. E as pessoas não me davam ouvidos. E eu falei, Senhor, mas por quê? Por que eu não consegui buscar socorro, ajuda? Deus falou, porque naquela hora, depois que o ladrão vier, nessa hora que o ladrão chegar, não vai ter mais graça, não vai ter mais o socorro do Espírito Santo de Deus. E então
Fechei os olhos e dormi novamente. E de repente, eu abri o olho e eu vi uns números na minha frente. E dizia assim, 22, 12. Eu falava, Senhor, o que quer dizer 22, 2 pontinhos, 12? E depois eu abri no livro de Apocalipse 22, 12. A palavra que dizia era que Jesus estava vindo. Então, irmãos, nesse mesmo dia, nessa campanha, eu tive essas 3 confirmações de que a vinda do Senhor é breve, muito breve. E depois disso tive outros sonhos. Minhas filhas tiveram já sonhos e visões. Mais pra frente eu posso ir compartilhando com aqueles que se interessarem. Muito obrigada. E Jesus abençoe a cada um de nós, que Ele gere em nós o amor por Ele, o amor pelas vidas, o amor por aquilo que realmente importa, pelas coisas, não pelas coisas terrenas, mas pelas coisas eternas. Que o Senhor gere em nós e mostre a cada um de nós o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados, e que tudo seja para a glória dele. Eu agradeço a Ele